Sou aluno do curso de Ciências Biológicas, bacharelado, bolsista do projeto de extensão. É com satisfação que recebemos hoje a professora doutora Creuza Raquel Vicente, que irá apresentar a palestra Arboviroses, Dengue, Zika, Chikungunya e o Social. Este encontro foi organizado pelo Grupo de Estudos do Programa de Extensão AED Zero, Prevenção à Dengue, Zika e Chikungunya, e do Projeto de Extensão Inspeção Compartilhada do Centro Universitário Norte do Espírito Santo, que é desenvolvido no campus da Universidade Federal do Espírito Santo, na cidade de São Mateus, que fica no litoral norte do estado. Neste semestre, nos reunimos semanalmente nas segundas-feiras, às 16 horas. Estamos debatendo sobre o controle do Aedes aegypti e a prevenção de doenças por ele transmitidas, tendo como referência a leitura do livro Aedes de A a Z, da editora Fiocruz. Este é o nosso último encontro do semestre letivo. Nosso grupo reiniciará em novembro, após o retorno das aulas, em dia e horário a ser definido. No decorrer da palestra, o formulário será disponibilizado. Então, peço que, ao preencher, informe se você tem interesse em participar do nosso grupo de estudos. E, rapidamente, vou apresentar outros membros da nossa equipe, que estão presentes aqui neste encontro. A professora doutora Karina Furieri, que atua no Departamento de Ciências Biológicas e Agrárias da UFES em São Mateus, e coordena o projeto de extensão Inspeção Compartilhada. A profissional Andréia Carolina Ribeiro, membro do programa e do projeto de extensão e coordenadora da Comissão de Combate ao Aedes aegypti do CEUNES. E a Damares Pereira Rossmann, que é aluna do curso de enfermagem e bolsista do programa de extensão Aedes Zero. Bom, antes de passar a palavra para a Damares, eu queria saber se a Andréia ou a Karina gostaria de acrescentar algo. Eu só quero agradecer a todos que puderam estar aqui, porque eu estou autorizando algumas pessoas a entrar, então eu tenho que ficar aqui atenta. Mas muito obrigada por todos que puderam comparecer. Andréia, seu microfone está fechado. Sim, eu também agradeço a presença de todos, fiquem à vontade, aproveitem ao máximo o nosso encontro, né, e fiquem à vontade para participar do debate, né, da forma mais tranquila possível, à vontade, a gente está aqui para aprender juntos e enriquecer as nossas experiências e aprendizados. Sejam bem-vindos. Passo a palavra agora para a Damares. Boas-vindas a todos. Antes de iniciar a palestra, eu gostaria de reforçar que durante a apresentação nós vamos disponibilizar um formulário com a lista de presença e através deles nós vamos utilizá-lo para serem feitos os certificados. Eu peço que a todos mantenham os microfones fechados durante a palestra e ao final da apresentação nós teremos um momento de debate. As perguntas e os comentários podem ser feitos através do chat ou por voz. Nesse último caso, você pode utilizar o recurso de levantar a mão, que está abaixo na tela, logo ao lado desse botão vermelho de encerrar a chamada. A doutora Creuza Raquel Vicente é professora do Departamento de Medicina Social do Centro de Ciências da Saúde e do Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas da UFES. Ela desenvolve pesquisa na área da saúde, na saúde coletiva e internacional, com ênfase na epidemiologia de doenças infecciosas. Em seu doutorado na Universidade de Munique, na Alemanha, de pesquisa médica e saúde internacional, e em seu mestrado de saúde coletiva pela UFES, a pesquisadora dedicou-se a estudos filogenéticos, epidemiológicos e clínicos sobre a dengue e a circulação do vírus na cidade de Vitória, no Espírito Santo,
temos o prazer de convidá-la para iniciar a sua palestra. Seja bem-vinda, Raquel. Muito obrigada, Damares. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, o convite da Andréia para ministrar essa palestra, que, na verdade, assim, eu nem vou fazer de forma muito formal, né? Eu queria que fosse mais um bate-papo, né? Apesar de... Eu vou colocar aqui para compartilhar na tela, eu nem vou ver, né, o que está lá no chat mais, mas a gente pode conversar posteriormente, depois do final da minha fala. E fico feliz também que eu vi que tem algumas pessoas, né, da vigilância, do serviço, então eu acho que é uma oportunidade, né, de buscar o que a gente vê nos estudos e tentar discutir nele como que é, né, isso, como vocês veem na prática. Então, espero, né, que seja proveitoso para todos. Vou compartilhar aqui os meus slides, aí, por favor, se alguém puder me avisar se está conseguindo ver minha tela. Conseguem ver? Sim, está aparecendo. Sim. Só clique em ocultar, por favor. Ok. Então, pessoal, o título da palestra, né, arboviroses, dengue, zika, chikungunya e o social. A ideia que eu tenho é a gente discutir um pouco dos determinantes sociais em saúde, como que eles são trabalhados em relação a essas doenças. Vocês vão ver que vai ter muito mais coisa sobre dengue do que sobre as outras doenças, obviamente, porque a gente está mais acostumado, digamos assim, com dengue, né? Uma doença que a gente tem observado ela em circulação aqui no Brasil há muito mais tempo do que o zika e chikungunya, que foi na última década, né? Mas é interessante, né, observar como as coisas se repetem. A gente tem que pensar também não só a questão dessas arboviroses importantes, tem outras arboviroses também, né? Mas em relação a outras doenças e como elas se distribuem na população, que fatores que determinam essa distribuição, né? Que é uma área que é a área que eu trabalho, que é a área de epidemiologia de doenças transmissíveis. Então, a gente tem que entender, né, o que determina a frequência, por que está se distribuindo de determinada e não de outra, que fatores estão relacionados a essa distribuição. Então, basicamente, eu vou fazer uma introdução dos conceitos, assim, mais básicos e principais, coisas que até a maioria de vocês já sabem, né? E a gente vai tentarmos ver, né, dentro desses conceitos que a gente vê, né, que a gente sabe em geral, o que estudos brasileiros vêm mostrando em relação a esses determinantes sociais. Além disso, a gente vai discutir bastante a questão do vetor, mas a gente tem que lembrar também que a gente tem a questão da assistência e de outros fatores que determinam um pior desfecho, um pior resultado da doença para alguns pacientes, porque alguns evoluem pior do que outros. Vocês vão ver que os determinantes sociais, eles também são importantes para isso. Tanto, né, que a gente precisa endereçar várias das nossas ações baseadas nos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, para conseguir responder a questão do controle de vetores. E eu vou fazer umas considerações finais, vocês vão ver que elas não são tão finais assim, porque elas são umas considerações assim bem longas, né? São vários slides sobre consideração final. Mas basicamente, né, a gente, como eu disse, a gente tem outras arboviroses, né, que são doenças transmitidas por artrópodes no Brasil. A gente selecionou essas três porque elas têm um vetor em comum, né? Elas têm uma distribuição muito comum, que é a região principalmente de áreas urbanas. Dengue e zika, que são causados por flavivírus, chikungunya, que é causado por um alfavírus. Como eu disse lá no início, né, a dengue a gente tem lá desde o finalzinho da década de 80, principalmente aí no início da década de 90, o início das epidemias, surtos relacionados à dengue, e desde então a gente não tem uma solução definitiva para esse caso, inclusive a gente tem um recrudescimento, né, e o Brasil apresentando um país que apresenta uma incidência significante comparado também a outros países. A gente tem o Zika, né, que ficou muito famoso, vocês lembram, né, a questão das crianças com microcefalia, a síndrome de Guillain-Barré também, que estava associado, também surgiu, né, na última década, assim como, né, também a gente observou a emergência do chikungunya. É uma coisa que a gente pode esperar que vá ter mais emergências de saúde, como a gente está vendo também no caso do coronavírus, né? Porque a gente vive em um mundo globalizado, a gente tem a saúde humana, ela está interconectada com a saúde ambiental e com a saúde animal. A gente tem um desequilíbrio dessas coisas, a gente pode ver em relação, por exemplo, à exploração de animais selvagens, exploração da vida animal, etc., e viagens, né? Então, a globalização, mercados globais, isso tudo leva a gente ter
emergências de diversas doenças, entre essas transmitidas pelo Aedes aegypti. E se a gente tem uma população que é vulnerável, um ambiente que proporciona condições de transmissão, quando a gente tem introdução, como aconteceu com o Zika e com o chikungunya, né, nessa população a gente tem essas chances de surto, né, e no Brasil, que atende a vários requisitos, né, a gente tem inclusive o estabelecimento dessas doenças que passam a se tornar endêmicas ao longo do tempo, próprias da população. E o que elas têm em comum, né, o principal vetor delas é o Aedes aegypti, que é o foco, né, do projeto de extensão que a gente trabalha. A gente também tem o Aedes albopicto, mas de importância epidemiológica maior, a gente tem o Aedes aegypti. Tem vários motivos para isso, né? Ele é um mosquito extremamente adaptado ao ambiente urbano, ao ambiente que o ser humano proporciona. Então, local onde ele ovipõe, né, muito próximo das nossas casas, porque é local onde a gente tem lixo, né, acúmulo de lixo, acúmulo de água, então é o local onde ele ovipõe. E, além disso, o próprio comportamento, né, do mosquito, que ele tende a se alimentar várias vezes para fazer um ciclo, né, de produção de ovos, então ele tem esse comportamento que é mais, digamos assim, mais agressivo, né, do que o Aedes albopictus, por exemplo, essa questão dele ser mais urbano também, e também, né, ele é muito adaptado ao nosso clima, então a gente vê, por exemplo, meses que a gente tem maior umidade, que proporciona um aumento, né, dos locais de oviposição, a gente tem também um aumento desses casos. Mas também com as mudanças climáticas, o que provavelmente a gente vai observar é, inclusive, isso acontecendo ao longo do ano também, né? Não tão marcado assim a sazonalidade como acontece hoje em dia, né? E se vocês conversarem com algumas pessoas do serviço, aí eu acho que é uma conversa que a gente pode fazer depois também, que a gente vê que tem se observado, né? Alguns municípios, eles já observam um aumento já lá para o mês de agosto, setembro, não mais lá em dezembro, janeiro, como era geralmente o que acontecia antes. Então, isso também é devido às mudanças ambientais e climáticas que a gente está enfrentando, né? Como eu disse, o Brasil, ele tem um clima propício, né, para o Aedes aegypti, assim como outros países, né? E as mudanças climáticas, a tendência é que a gente tenha um aumento, né, desse território onde a gente vai ter o Aedes aegypti se estabelecendo. Então, vai deixar de ser um problema, né, de principalmente países em desenvolvimento, para ser um problema, inclusive, de países mais desenvolvidos. E a gente já vem observando em alguns países alguns surtos, né, por exemplo, Portugal, Espanha, Itália, e isso tudo devido às mudanças climáticas. Então, é uma preocupação mundial, né, essa questão do Aedes e das doenças que ele transmite. E aí a gente tem que pensar um pouco em relação aos determinantes sociais em saúde, né? Porque a gente fala, o máximo assim da epidemiologia quer dizer que as questões de saúde elas não se distribuem, né, ao acaso na população. Existe motivo para determinada população adoecer mais ou ser mais saudável, né? Então tem vários motivos para isso. Um deles são os determinantes sociais em saúde. Se a gente for pegar, por exemplo, a dengue, a gente sabe que a gente tem determinantes próprios do indivíduo que levam ele a ter, por exemplo, uma dengue mais grave ou uma dengue, né, que seja menos grave. Por exemplo, se uma pessoa é mais idosa ou uma criança, ela tem chance de ter maior gravidade. Se você teve uma infecção prévia por outro sorotipo da dengue, né, são 4 sorotipos, você pode ter também uma maior chance de ter uma maior gravidade. Dependendo do sorotipo que está circulando, se você pegou o dengue 2, né, a chance de você ter uma gravidade maior, né, é maior em relação aos outros sorotipos. Então, a gente tem determinantes que são de indivíduos, do próprio vírus, mas isso tudo é influenciado por outras coisas, porque a gente não vive flutuando no espaço, né? A gente vive em redes sociais, em comunidades que têm características próprias em relação às condições de vida e de trabalho nossa, que leva a gente a se expor mais ou não a determinados fatores de risco. Aqui no caso, por exemplo, se expor mais ao mosquito. Então, alguns fatores, por exemplo, que a gente pode pensar, né, questão de educação, do ambiente de onde a pessoa trabalha, questão de desemprego, disponibilidade de água e esgoto, isso é que a gente vai discutir muito hoje, acesso aos próprios serviços de saúde,
como é a habitação daquela pessoa, como que é a produção agrícola de alimentos. Isso tudo é influenciado pelas condições socioeconômicas, culturais e ambientais. Então, esses são os determinantes sociais de saúde que a gente vai abordar um pouco durante essa apresentação. E aí, relembrando, né, que o Brasil ele sofre um processo, principalmente a partir lá da década de 70, né, de uma urbanização muito desorganizada. Isso aqui é uma foto, por exemplo, do município de Vitória, ali na região de Maruípe, né, que é próximo onde eu trabalho, em que a gente observa que as pessoas, né, elas vivem muito próximas umas às outras. Às vezes, a qualidade, né, as condições ambientais, elas não são tão adequadas, então elas são propícias para você ter, né, a oviposição desses mosquitos, né, e aí você tem um aumento dos vetores. É o caso, por exemplo, se você não tem, né, uma distribuição de água, você não tem água encanada na sua casa, ou mesmo que você tenha, digamos que ela falte, sei lá, 3, 4 dias, né? O que as pessoas tendem a fazer para utilizar a água? Ela começa a armazenar essa água em balde, em algum recipiente, em caixa d'água. E aí a gente tem um ambiente propício para o mosquito ir lá, pôr o ovo dele e aí ter a larva e depois desenvolver, né, o mosquito. Lugares em que a gente não tem, né, saneamento adequado, não tem esgoto, como essa foto aqui, nessa, né, situação. Então, você tem esgoto a céu aberto passando ali perto da sua casa, ou local onde você também não tem coleta de lixo, né? E isso é um outro fator que leva você a ter maior quantidade, né, de criadouros de mosquito. E aí, né, teoricamente é isso e é muito óbvio, né? E a gente começa a observar também que diversos estudos que são feitos no Brasil em regiões diferentes, eles tendem a mostrar sempre a mesma coisa. São poucos estudos que eles divergem, né? Se você for pegar, aqui eu trabalhei mais com os estudos brasileiros, mas alguns estudos, por exemplo, de outros países, às vezes divergem em relação a isso. Mas, em geral, a maioria deles mostra que as questões socioeconômicas, né, a pobreza, principalmente, ela está muito associada a uma maior ocorrência dessas 3 arboviroses. Se você pegar, por exemplo, esse estudo que foi publicado em 2020, né, de autoria de Carmo e colaboradores, foi realizado no Nordeste brasileiro, pegando o período de 2014 a 2017. Dengue, vocês vão ver que as maiorias dos estudos são de dengue, porque a gente tem uma trajetória com dengue muito maior, né? É um problema assim, crônico que a gente tem aqui no Brasil. Mas o que eles observam? Como vocês podem ver o que eu falei, né, anteriormente, a distribuição no território ela é heterogênea, ela não ocorre do mesmo jeito em todo o território. E aí sempre vem a pergunta, né, clássica da epidemiologia, o que está determinando isso? E o que esses autores observaram que acontece, né, nesses locais onde você tem o maior número de novos casos de dengue acontecendo? São lugares em que você tem uma densidade populacional muito grande, né? O mosquito ele tem um raio em que ele geralmente se locomove, mas não é um raio tão grande, 100 metros, por exemplo. Mas se você for pensar numa região, por exemplo, aquela região que eu mostrei ali de Vitórias, 100 metros quadrados é muita casa, é muito indivíduo que mora ali perto. Então, às vezes, tem inclusive estudos que você pega a densidade de vetor, que às vezes não está muito alta, né? Se você pega o índice, não indica um risco muito alto, mas mesmo assim você tem surto. São áreas, geralmente, que você tem uma densidade populacional humana muito grande. Além disso, questões educacionais, né? O nível de educação mais baixo, renda mais baixa, condições de habitação mais precárias e vulnerabilidade social são observados nesses locais da região Nordeste em que a gente tem uma incidência maior de dengue. Se for pegar um dos estados do Nordeste, Sergipe, 2000 a 2018, também fazendo uma avaliação de dengue, novamente a gente observa, né, que a distribuição, né, de incidência, os clusters, né, que são esses agrupamentos de casos, eles não acontecem de forma igual no território, e aí quando você observa quais são os locais onde a gente está tendo mais concentração de casos, novamente, vão ser locais de extrema pobreza e que tem o saneamento inadequado. Então, é exatamente aquele quadro que a gente mostrou lá na introdução, né? As pessoas, elas
acabam tendo mais contato com o vetor por estar próximos de criadouros. E se vocês pegarem, inclusive, um município, olhar lá dentro dele, por exemplo, se você pega lá a favela de Pau de Lima, em Salvador, 2009 a 2010, fizeram um estudo sobre dengue. Mesmo nesse pequeno território, em que a gente, né, aparentemente, a gente tem a mesma questão social envolvida, mesmo ali a gente observa que o gradiente social, ele influencia na transmissão da dengue. Né? Nesse caso aqui, nesse estudo, principalmente foi relacionado à renda, então, as partes, né, com renda mais baixa do local, eles tiveram menos casos de dengue, porém, eles também questionam se a questão do acesso à saúde é algo que poderia influenciar isso, porque o que eles observaram também é que eles têm, né, o local, a unidade de saúde dessa região, e vocês podem ver que a maioria dos casos se concentram aqui no entorno. Então, será que isso facilita, se você mora perto do serviço de saúde, você buscar e, portanto, você vai ser notificado como um caso? E, às vezes, a pessoa que mora mais longe, ela não busca atendimento, né? E acaba não sendo notificada. Isso é uma questão também importante a gente considerar, porque serviço de saúde também é um determinante social. Em Salvador, né, foi feito um estudo sobre chikungunya. Vocês vão ver que chikungunya tem pouquíssimos estudos. Zika, a gente teve aquele boom, né, lá do início, e agora uma diminuição grande, substancial de estudos. Mas chikungunya foi estudado em Salvador 2016 a 2017, e também observaram que maior incidência em locais com deficiências estruturais de moradias, inclusive, né, os autores eles descrevem as moradias, né, dessa região, e que estão localizadas em ruas não pavimentadas, que em geral, né, esse tipo de moradia e essas ruas, elas estão associadas a locais em que a gente não tem, né, saneamento básico e carência de outros serviços. Então, também levando as pessoas, né, a ter os criadouros próximos das casas. Agora, indo lá para o sul, né, do Brasil, a gente observa a mesma coisa. Em Cambé, no Paraná, 2012 a 2014, também no estudo sobre dengue, a gente vê que a renda nesses locais, né, vocês podem ver aqui, esses são locais que tiveram positividade para dengue, esses eram pessoas que tinham sintomas parecidos com dengue, mas deram, né, foi negativo o teste, mas o que eles observam? Também a questão das regiões, as regiões com renda menor, são aquelas em que você vai ter mais ocorrência dessa doença, né, da dengue, no caso. Agora, vindo para a região sudeste, Caraguatatuba, em São Paulo, 2013, né, também fazendo uma avaliação sobre dengue, além de apontar locais com renda menor, né, que são esses locais aqui, que ele mostra que pontos estratégicos, né? Além disso, eles veem esses pontos estratégicos. O que é um ponto estratégico? Locais que geralmente favorecem a reprodução do mosquito. Por exemplo, se você tem um local em que as pessoas armazenam pneu, ou se você tem um jardim, ou se você tem um cemitério próximo de onde você reside, né? Eles viram que essa proximidade com esses locais que favorecem, né, os criadouros do mosquito, eles levam as pessoas também a terem mais essa doença, né? No caso aqui foi só a dengue. Em Vitória, esse foi um estudo que foi publicado por mim, né, durante o meu doutorado, em que a gente fez uma avaliação da introdução do dengue 4 no município. Foi o primeiro surto de dengue 4, era o único sorotipo que faltava aqui no município, né? Então, a gente viu como uma oportunidade de avaliar, já que assim, a população ela não tem imunidade contra o sorotipo 4. Como que vai acontecer esse surto dentro do município? Uma que quando você, como eu falei lá, né, no início, você identificou o sorotipo, essa vigilância dos sorotipos ela é importante, por quê? Se você tem muito tempo que aquele sorotipo não circula na sua região, né, ou se ele é novo, a imunidade da população contra aquele sorotipo ela é muito baixa. Então, sempre quando o serviço de saúde ele detecta, é um alerta para a gente assim, de que se você tem uma população que é vulnerável porque não tem imunidade contra aquilo, é bem provável que você vá ter um surto da doença. E foi o que aconteceu em Vitória. Então, a gente avaliou esse primeiro surto, né?
E o que a gente observa aqui? Não sei se vocês conhecem a região de Vitória, mas aqui é a região ali de Santo Antônio, São Pedro, região de Maruípe, aqui já Jardim Camburi, né? E aqui a parte mais continental. E aí a gente observa diversos clusters que são esses aglomerados. O que a gente viu em Vitória? Em geral, no início da epidemia, você tem uma explosão de casos em locais em que a gente tem uma renda mais baixa, que são, né, esses locais aqui, próximos do Maciço Central. Então, Santo Antônio, São Pedro e região de Maruípe. E aí vocês podem pegar, né, alguns estudos sobre dengue que é descrito que são ondas centrífugas, né, em que você observa a transmissão. Então, o que a gente observa? Nos primeiros meses, essas regiões elas têm um boom e depois vai se expandindo para as regiões mais próximas. Mas mesmo assim, pessoal, então por isso que vocês veem aqui que o crescimento, né, ele é maior, né, ao longo do tempo nesses lugares que são um pouco mais desenvolvidos economicamente, porque eles crescem, né, depois. Se você for ver o risco de você ter dengue na população de Vitória, ele vai ser mais baixo em locais de baixa renda, né? Clusters, aí eu aglomerei, né, os que estavam aqui abaixo da média e acima da média e fiz uma comparação. E renda é algo extremamente importante. Andorinhas, por exemplo, que é esse cluster 4, né, viver em Andorinhas acrescentava um risco, se eu não me engano, 4 vezes maior de você ter dengue do que se você vivesse em outra região de Vitória. E aí, se você conhece, né, a região, você consegue entender um pouco o porquê isso acontece. Então, basicamente, isso reforça o que outros estudos vêm mostrando. No Rio de Janeiro, né, o professor Medronho, ele orientou esse trabalho, realizado em 2015 a 2016, foi quando a gente teve, né, a co-circulação dos 3, dengue, zika e chikungunya, então também eles viram como uma oportunidade de avaliar isso. Uma coisa que eles observaram, né, aqui vocês podem ver no mapa a incidência, né, de zika, dengue, chikungunya, e aí considerando todas elas, né? E aí o que eles observaram? Que a gente não tinha uma sobreposição tão grande, porque acredita-se que a gente tem uma proteção cruzada, né? Por exemplo, a pessoa teve zika, né? Ela não vai ter dengue, pelo menos por um tempo. Então, né, é uma hipótese que eles levantam. Mas importante em relação às 3 doenças, os locais onde elas têm uma maior incidência, eles têm um índice de desenvolvimento humano pior e uma renda menor. Além disso, eles viram uma associação entre ocorrência maior de zika e áreas onde eles não tinham, né, saneamento e esgoto. Então, a gente tem esgoto a céu aberto. Geralmente, são esses locais que a gente tem, né, se você tem esgoto a céu aberto, imagine a situação em relação à coleta de lixo, a distribuição de água, entre outros. Então, assim, ele é um indicador importante de te mostrar, assim, que a situação ali de saneamento não é tão boa. Chikungunya, eles viram muito associado à urbanização, né, principalmente os locais onde você tem uma maior aglomeração de pessoas. E aí, os autores, eles chamam a atenção para a importância de você abordar questões geográficas e de segurança, para você lidar com isso, né? E questão de segurança também é importante, porque a equipe da prefeitura vai fazer o combate ao vetor. Não é tão fácil se você tem que ir numa área que tem domínio, por exemplo, do tráfico de drogas, né? Talvez até as pessoas, não sei se vai ter alguém aqui do serviço que já passou por alguma dificuldade relacionada à segurança, né? Ao executar o seu trabalho. Então, é uma das coisas que eles falam que é importante, né, ser considerado quando você faz essas questões de controle dos vetores também. Microcefalia, né, em 2015, quando a gente teve o aumento de casos, né, de zika e de microcefalia, foi muito claro lá com os dados do Ministério da Saúde daquele ano que a gente tinha aglomerados. E que esses aglomerados de casos também, eles não aconteciam ao acaso, né? E eles estavam muito associados a pessoas, né, a recém-nascidos que viviam em áreas mais pobres, pessoas com condições socioeconômicas piores. Então, Recife, né, que foi um local muito afetado, isso a gente consegue observar também. É uma incidência desproporcional de microcefalia em crianças de regiões mais pobres. Então, vocês podem ver aqui, ó, que até tem regiões com baixo risco para microcefalia, dentro de um mesmo município.
E, além disso, né, a gente falou muito da questão de incidência de novos casos, mas a gente tem que pensar também a questão de, e depois que a pessoa teve a doença, como que ela tem acesso ao serviço? Que fatores que levam a ela ter um resultado pior da sua doença ao longo do tempo, um prognóstico pior? A dengue, né, que é uma, assim, famosa por causar, inclusive, mortes, né, mais comum até do que as outras duas doenças, a gente tem, em revisão de literatura, estabelecido algumas coisas. Né? Alguns fatores são individuais, inclusive não, como a idade, por exemplo, né, eu falei pessoas mais idosas ou pessoas crianças. Etnia, em geral, né, eles vêm em população mais branca com maior risco, mas também alguns ao contrário, então ainda assim não tem uma definição grande. Escolaridade geral dessas pessoas é mais baixa, o tipo de infecção, estado imunológico, então, qual é o sorotipo que afetou essa pessoa, né? O sorotipo 2, como eu falei, ele tende a ter casos mais graves. Se você tiver uma segunda, né, vez que você está tendo dengue, ela tende a ser mais grave também, então, estado imunológico. Mas também ele considera questões sociais. Por exemplo, pessoas que vivem em locais mais pobres ou que demoram mais para procurar atendimento, sendo que a gente pode, inclusive, pensar nas duas formas, né? A pessoa que vive em uma situação de vulnerabilidade, que mora longe do serviço de saúde, que precisa se locomover até aquele local, ela pode postergar esse atendimento, né? E só quando tiver, por exemplo, já com sinais de alarme muito claros, então ela já vai estar ruim, e aí é um problema, né? A dengue a gente consegue diminuir a mortalidade dela bastante fazendo hidratação endovenosa. Mas você tem que fazer diagnóstico precoce, né, desses pacientes e dos sinais de risco que ele está evoluindo de uma forma mais grave. Então, tudo isso aqui, né, além da questão de ficar doente, quão pior você vai evoluir dependendo dos determinantes sociais. E por considerar a importância desses determinantes sociais, né, para o controle de vetores, a gente vê que vários dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, eles devem ser alcançados para que a gente tenha também um maior controle dos vetores. Erradicação da pobreza é né, que é quase uma utopia, visto ainda, né, um período de pandemia que a gente está vivendo e que a gente está tendo, na verdade, uma reversão disso, né? A gente está tendo aumento da pobreza no Brasil e em outros países também do mundo. Mas é um fator importante, como eu falei com vocês, né? A questão, a renda da família, a questão de escolaridade, são coisas importantes que estão relacionadas a você ter uma maior ocorrência da doença. Saúde e bem-estar, né? É bem óbvio, porque a gente está falando de doenças. Água potável e saneamento também, isso ajuda muito a gente na questão do controle do vetor, não só dessas doenças, tá? Como de tantas outras, isso aqui é um ponto-chave para a saúde da população. Parcerias e meio para implementar, né? Então, tem a questão do problema, por exemplo, que é o que eu falei até do Zika, né? Quando a gente tem a emergência da doença, que ela se torna um problema, assim, que entra na mídia, todo mundo fica muito interessado. Aí surge um monte de financiamento, né? E geralmente depois eles minguam. E minguam principalmente se for em locais, em países, né, que não são ricos. Então, assim, não vale a pena você investir em tratamento, em vacinas contra determinadas doenças. Então, a ideia é o quê? Que sejam implementadas mais parcerias, né, para que a gente consiga desenvolver formas de prevenir essas doenças também e de lidar com elas para que elas não sejam tão graves nas pessoas que têm elas. Cidades e comunidades sustentáveis também é algo importante, então, né, essa questão da qualidade de moradia, como é o entorno da moradia dessa população. E, além disso, ações contra a mudança do clima, porque a gente observa que isso vai se tornar um problema, não vai ser só de países em desenvolvimento, vai ser um problema de países mais desenvolvidos. O albopictus, principalmente, a gente tem um estabelecimento dele grande na Europa, e se a gente tiver um estabelecimento maior, né, condições de sustentabilidade de Aedes aegypti lá, eles vão começar a ver também, porque apesar de a gente achar assim, é um país desenvolvido, né, ele também tem iniquidades, às vezes não é um fosso igual é aqui no Brasil, mas a gente também tem iniquidades em saúde em todos os lugares do mundo, né?
E isso aqui é algo que eu quero chamar a atenção de vocês, porque boa parte do que a gente falou aqui foram determinantes intermediários de saúde, né? Eu bati muito na tecla de questões de moradia, disponibilidade, né, de saneamento, etc, etc. Fatores comportamentais e biológicos, entre outros. Mas isso é um determinante intermediário de saúde. Tem algo muito importante, muito mais importante até do que isso, que a gente tem que olhar, né? Que são os determinantes estruturais. Eles causam essa estratificação tão grande, ou, se não causam, levam à permanência deles. Por exemplo, as políticas macroeconômicas que são feitas, a governança, questões sociopolíticas e econômicas, né? O mercado. Então, é basicamente aquilo, né? Vale a pena combater ou não? As políticas, elas são excludentes ou são includentes, né? Você está dando condições de trabalho para a população? A pessoa, né? A questão de culturas e valores sociais. Então, isso tudo vai interferir, né, em você ter diferentes posições socioeconômicas, classes, questões de ocupação e renda, que levam a gente a se expor aos determinantes intermediários da saúde. A questão é que isso tudo se retroalimenta, né? Então, a gente tem, né, o impacto disso, né, da inequidade de saúde, tanto nessas questões estruturais de novo. Então, é retroalimentado, na verdade. Então, assim, a questão principal a gente pode discutir N outras coisas, mas isso tem que estar em torno e a gente tem que brigar por uma agenda política que envolva outros setores, tá? Não só o setor de saúde, porque senão o setor de saúde ele vive para enxugar gelo de uma população que não tem casa, uma boa moradia adequada, que não tem acesso a alimento, que não tem acesso à água tratada, que não tem acesso à coleta de lixo na casa dela, que não tem um emprego. Então, assim, é enxugar gelo. Então, enquanto questões socioeconômicas, inequidade, ela não for vista de forma séria, encarada de forma séria, o que a gente vai ver é uma permanência desses problemas de saúde, e não só desses, como de tantos outros. Tá? Covid é um exemplo também de doença em que a gente vê, pegou em muita gente, pegou em todas as classes sociais, sim, mas se você for olhar lá com a lupa, você vai ver quais são os grupos que são mais afetados, tá? Tanto que no início da pandemia tinha um perfil, os pacientes, depois passou para outro. Então, né, esse estudo de causa eu achei super legal, que é um estudo feito no México, na verdade, né? Que ele avalia essas questões, né? O conhecimento da população. A gente aprimorar questões de educação e saúde é importante? Obviamente que é. Né? Você precisa ter envolvimento da comunidade, para isso ela tem que entender isso. Mas só você conhecer necessariamente não significa que a pessoa vai executar práticas de prevenção. Mesmo que ela saiba que ela tem que cuidar do jardim, que ela não pode deixar água acumulada. Eu, por exemplo, em Vitória, vi situações de pacientes assim que tinham tido dengue grave, então você imagina se a pessoa vai estar muito preocupada com aquela situação, mas que no quintal da casa tinha acúmulos de pneu, né? Então, não necessariamente você conhecer ou você ter sofrido da doença vai realmente reverter numa prática de prevenção, né? É importante que a gente atue nos determinantes intermediários, né? Então, o que eles observaram? Independente se as pessoas sabiam ou não, o que afetava muito elas fazerem era ter acesso a serviços de água e saneamento. E por isso você precisa de ter uma abordagem mais integrada e contextualizada. Essa aqui é uma frase, né, que eu traduzi literalmente deles, que empoderar uma comunidade é muito mais do que você dar informações para ela. Você tem que facilitar e incentivar que eles assumam o controle das ações. E para isso você tem que utilizar estratégias considerando as condições locais, a cultura e a necessidade daquelas pessoas. De certa forma também, né, que até a Organização Mundial de Saúde, ela mostra lá no plano dela para controle, né, diminuição dos casos de doenças transmitidas por vetor até 2030, que é importante que a gente tenha, né, um fortalecimento de ações intersetoriais, que os setores eles colaborem, né, não é o setor de saúde trabalhando sozinho, que as comunidades elas também sejam engajadas e mobilizadas para isso, que a gente tenha um aumento da vigilância e monitoramento sobre os vetores, né, sobre os casos, avaliação das intervenções, e também tentar melhorar, né, o desenvolvimento
e também, né, execução, integrar ferramentas que vão sendo desenvolvidas para serem aplicadas na prática. Por exemplo, para controle do vetor, a gente vê que tem mosquito com Wolbachia, né? São algumas coisas que a gente tenta implementar também para auxiliar nesses controles. E aí, praticamente finalizando, né, também uma questão importante é que a gente está olhando para frente, mas tem uma coisa que aconteceu e que vem acontecendo também, diminuiu bastante, mas se vocês forem observar, por exemplo, né, a questão do Zika. O Zika, ele é para mim, a figura, assim, bem clássica da questão de como o dinheiro flui, dependendo do que é interesse no momento. Quando a gente teve os casos, e aí, principalmente, já teve até a questão de casos importados, lembra que a gente está falando de um mundo globalizado, com viagens internacionais, etc. Então, teve casos exportados, inclusive, né, o Brasil sendo um foco bem grande, né, no mundo. Mas, pessoal, diminuíram os investimentos em pesquisa, diminuíram várias coisas, não se fala praticamente mais quase nada em Zika, né? E a gente precisa ver as pessoas que tiveram, as crianças que foram afetadas pela doença, essas famílias e principalmente essas mulheres, que muitas vezes elas não conseguem trabalho mais porque elas estão cuidando da criança, que elas precisam de suporte financeiro, psicológico, que as creches e as escolas elas sejam adaptadas para receber essas crianças, que haja um suporte também de atenção primária e especializada, tá? Porque a gente não pode esquecer essa tragédia que foi, né, a questão do Zika, e é um desafio para a saúde pública, mas assim, a gente tem que parar, né, o mundo tem que parar de agir de forma só responsiva, né? A gente precisa enxergar além as coisas que estão acontecendo, o motivo, o que leva, né, a raiz que leva a tudo isso, e não esquecer as pessoas que sofreram, que ainda sofrem, mas que hoje em dia elas não estão na mídia, então elas estão fora da agenda. Tá? Essas foram as referências da apresentação. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixa eu interromper aqui. E é isso. Professora, nós que agradecemos, né, por essa riquíssima apresentação, essa palestra, né? Foi ótimo, foi excelente. Então, só queremos te parabenizar. Alguém, a Andréia, quer comentar alguma coisa, o Tamires? Então, eu não sei, pelo que eu estava olhando ali, acho que a gente não tem perguntas no chat ainda, né, Damares? Se tiver, né? Então, assim, que vocês fiquem bem à vontade, né, a fazer perguntas. Creuza, é maravilhoso, né? Assim, é muito bom ter você com a gente, para as pessoas que estão aqui, né? A Creuza, a Raquel, está participando com a gente do nosso programa de extensão, também do nosso grupo de estudos. É claro que sempre, como todos os professores, tem muitas atividades, né? Mas, assim, é muito bom a gente estar próximo, né, Raquel? Porque, por tudo que você falou, não é um problema simples, né? É um problema extremamente complexo, como muitos outros da saúde, e que exige realmente aí um investimento muito grande na parte de pesquisa, de estudo e de alternativas, não só de controle do vetor, mas de como enfrentar essa realidade estrutural, né, que você colocou, né, que é tão difícil assim. Até achei muito interessante quando você colocou ali também sobre os objetivos da ONU, né, os objetivos sustentáveis, né, do desenvolvimento sustentável. Quando nós fizemos, nós organizamos aqui na universidade a 5ª Semana de Ciência e Tecnologia de São Mateus e fizemos um fórum, né? Justamente a ideia do ano era trabalhar a questão dos objetivos sustentáveis da ONU, e a gente fez essa junção, né, do tema do Aedes aegypti com os objetivos sustentáveis da ONU, né? E esse é um super desafio, assim, né? Então,
eu não sei, eu quero deixar os outros falarem, né? Senão vou me estender muito aqui. Mas eu fico pensando assim, né? Como a gente enfrentar isso, como a gente conseguir avanços, né? Acho que muita coisa já avançou, mas tem muito por fazer ainda nessa área, né? Essa é a grande dificuldade. Vou deixar os outros falarem, depois qualquer coisa eu acrescento. Muito obrigada, viu, Raquel? Muito obrigada, reforço, foi ótima palestra, Raquel. Eu adorei ver também esses objetivos que você colocou aí, não foi só a Andréia. Para quem não me conhece, eu trabalho com biologia da conservação, com espécie ameaçada, e se o pessoal não dá muita importância, às vezes, para os mosquitos que são vetores, vocês imaginam para os bichinhos lá que eles acham que não tem importância nenhuma, né? E só para a Samira não ficar triste, os mosquitos têm direito a existir. Então, tem o lado deles também. O problema é que, às vezes, não está na mídia, não traz voto, né? E talvez uma forma da gente tentar conseguir é via ONU, né? Você sabe me dizer se o Brasil assinou algum tratado, algo que ele tenha que cumprir alguma agenda nessa área, ou você não tem esse conhecimento? Porque na área de biologia da conservação, tem algumas coisas acontecendo porque foram tratados que o Brasil assinou, tem um recurso destinado, então por enquanto está acontecendo, a gente não sabe até quando, mas assinou, tem que cumprir. E nessa área de Zika, você sabe me dizer se tem alguma agenda que o Brasil ele tem que cumprir com isso? Essa agenda mesmo que eu falei da OMS, né, para redução, até, se eu não me engano, ele tem algumas porcentagens de redução, não só para todas as doenças, né, transmitidas por vetor, febre amarela, por exemplo, malária, eles têm essa agenda para 2030, que é também quando está finalizando, né, o de desenvolvimento sustentável. Então, existe essa agenda, inclusive esses pilares de desenvolvimento são o que os países devem desenvolver para conseguir responder a isso. Né? Mas, obviamente, né, principalmente a situação de crise em que a gente vive e o tipo de agenda que a gente tem, né, política, não sei se a gente vai conseguir chegar, né, a esses ambiciosas metas aí da OMS para a redução das doenças transmitidas por vetor. Eu acho que quem está aqui, vou deixar a Samira falar, mas um último comentário, vão cobrar dos nossos candidatos. Então, não sei vocês, eu estou começando a ficar no pé de quem eu voto, porque hoje em dia a internet ajuda muito e a gente cobrar os nossos candidatos, os que foram eleitos, né, porque eles conseguem as promessas que eles fizeram. E se eles não fizeram, que eles façam, porque é importante. Samira. Obrigada, muito obrigada pela palestra, adorei. E mais uma vez eu queria colocar uma situação que, assim, para mim está sendo muito bom assistir, está sendo excelente participar do grupo, porque o que você falou hoje, ele vai totalmente de encontro a todas as discussões que a gente tem tido nesse grupo, e assim, sempre fortalecendo essa ideia do social, né, dessa parte social, porque só para você ter uma ideia, né, eu estudava mosquito na década de 90, bem no comecinho da década de 90, quando o Aedes aegypti nem estava instalado na região sul do Brasil ainda, né? Então, a gente fazia muitos levantamentos e nessa época a dengue era muito pontual também, no final de 80, né? Bem, mas onde que eu quero chegar? Nessa época, o que a gente lia? Né? A gente lia que o Aedes aegypti, que a dengue, né, na verdade, a dengue principalmente, ela não escolhia grupo social. Né? E você vê, agora você traz assim uma série de trabalhos e também os trabalhos que a gente está lendo, que é totalmente diferente o foco agora, né? Então eu queria te agradecer, porque assim foi uma revisão bibliográfica bem interessante que
você trouxe em relação a esse foco social e também de certos capítulos que a gente tem lido com a Andréia ultimamente. Mas a minha pergunta é outra. Eu queria saber se essa deficiência de notificação, se ela está impactando com chikungunya, por exemplo, assim, porque o chikungunya é mais complicado, né, de detectar. Eu queria saber se existe uma subnotificação em relação a essa endemia, assim. Subnotificação a gente vai ter de tudo. A gente vai ter subnotificação por diversos motivos, né? Uma boa parte é assintomático dos casos, né? De dengue, mais de 60% eu acho assintomático. Então, a gente tem essa questão importante, ao ponto, né, que e também são doenças que a gente tem sobreposição. A Covid também atrapalhou um pouco, tá? Senão o sintoma é meio bagunçado ali entre elas. E aí, uma coisa importante que a gente fala na vigilância é que o que a gente vê na vigilância, o que chega no serviço que é notificado é a ponta do iceberg. O que está ali embaixo tem muito mais coisas, né? Que são os assintomáticos, que é o paciente, quando você vai para campus de pesquisa, é uma coisa que eu sinto falta, depois que eu virei professora, né? Que os alunos vão a campo, mas a gente não vai mais tanto. Mas uma coisa que a gente ia, né, e conversava com o paciente, minha filha, eu já peguei dengue 6 vezes. Não tem como a pessoa ter pego dengue 6 vezes. Mas a gente sabe que é tomar água, descansa e toma paracetamol. Então, quando eu sinto que eu estou com dengue, eu faço isso. Então, assim, tem muita gente que não busca atendimento também. Então, com certeza, né, a questão de notificação, tem a questão dos profissionais notificarem, né, que a Gabriela colocou ali também. E a gente observa vários exemplos, assim, profissional fala, eu não curto muito notificar, às vezes eu nem atendo, deixo para outro profissional atender, porque eu não quero notificar, porque dá muito trabalho notificar. Então, tem essas questões, e assim, sempre quando a gente for ver esses dados secundários, a gente tem que ter em mente que tem muita coisa ali que pode não estar aparecendo, né, que a gente está vendo só a ponta do iceberg. Infelizmente, né? Porque a ideia, inclusive para os profissionais, né, de você coletar esses dados parece ser muito chato, tem muito detalhe, mas a ideia é o quê? Serviço de saúde, você conhecer a história natural da doença, você ter ações políticas baseadas na realidade. Mas, infelizmente, né, a gente tem esse problema. Eu imagino. Obrigada. Obrigada, Samira. Professora, temos uma pergunta no chat do Ellison Ferreira, referente à sorologia. Existem estudos que mostram a predominância da sorologia para determinado território devido às características socioculturais ou não? Sorologia, você fala, Ellison, a pessoa ter imunidade contra, ou você está falando qual é o sorotipo? Isso, referente ao sorotipo, né? Tem 1, 2, 3 e 4. Tem, de acordo com as características socioculturais, tem predominância de um tipo de sorotipo para aquela sociedade ou não? Isso não interfere? Então, a questão do sorotipo, não tem esse estudo específico, mas a questão do sorotipo, como ele funciona, né? Você não faz sorotipo, obviamente, de todo mundo que tem, né? Nem testagem de todo mundo é 10%, né? O que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Mas você observa, quando você pega, por exemplo, um sorotipo diferente ali na sua população, você pode esperar que nos próximos meses ele vai começar a aumentar, né? Porque você tem uma população que não tem resposta imune, né, contra aquilo que ainda não foi exposta. Então, a tendência é que, às vezes, ela até reverta entre o outro sorotipo circulante, né? Então, a gente tem co-circulação de sorotipos. O que geralmente a gente vê, né, que a gente pode observar que foi o que aconteceu lá em Vitória, por exemplo, provavelmente, né? Você teve uma explosão de casos lá no início, o pessoal teve imunidade contra aquele sorotipo que estava circulando novo, que era o dengue 4, ela ficou protegida. Aonde que não tinha? Nos locais, né, mais desenvolvidos do entorno. Aí que eles começam a aparecer, aí começa a ver o caso aparecer, porque os outros, né, que apareceram lá no início estavam muito. Então, assim, não tem específico isso, mas em geral, como a gente lê essa questão do sorotipo,
se você identifica uma porcentagem, por exemplo, está ocorrendo, eu consegui detectar, sei lá, 2, 3 casos de dengue 2, 5, 10 casos de dengue 1, são os que estão circulando, provavelmente são os que estão dominando naquela população como um todo, né? E aí, você observa, por exemplo, tem um fator, por exemplo, na Ásia, né? A Ásia é um local em que a gente tem muita importação também de sorotipos, né? Às vezes emergem lá, vem para a América do Sul, depois vem aqui para o Brasil. E você teve emergência lá de dengue 3, né? Ano passado, em Singapura, foi detectado dengue 3, que não é tão detectado aqui no Brasil já há bastante tempo. Então, né, talvez, por a questão de você ter fechamento de aeroportos, etc., talvez demore mais. Mas a gente pode esperar para daqui a um tempo ter um surto grande, uma epidemia grande com dengue 3, porque é geralmente o que vai acontecer. Então, assim, e aí a população inteira, mas obviamente quem sofre mais, com maior incidência, com casos mais graves, geralmente aquela população que tem, né, condições de vida que tornam ela mais vulnerável a isso. Obrigado, professora. Obrigada, Ernesto, pela pergunta. André, você vai querer falar? Porque você estava com a mão levantada, depois abaixou, porque eu tenho outra pergunta. Tá com o microfone desligado. Não, eu vou falar rapidinho só sobre a subnotificação, porque assim, eu tenho várias coisas que eu gostaria de falar e perguntar, né? Mas aí, para não ficar me estendendo, eu vou falar só sobre a subnotificação e depois eu volto a falar. Você me dá a vez daqui a pouquinho de volta. Tá bom. Raquel, eu queria saber, quando a gente estava falando sobre a subnotificação, né? Que você, claro, não é bastante claro nem por que a pobreza, né? As condições de vida, né, a falta de saneamento básico, entre outras coisas, acabam sendo realmente determinantes, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem esse fator da subnotificação. Então, eu fiquei me perguntando, assim, também, entre os setores de melhor renda na sociedade, eles usam mais os serviços privados ou os planos de saúde. E aí, eu não sei como é que funciona exatamente isso, me parece que, teoricamente, quer dizer, elas são doenças de notificação obrigatória, mas, na prática, eu tenho a impressão que os planos de saúde não efetivam essa notificação. Eu mesmo tive dengue e eu fui atendida num plano de saúde aqui na cidade de São Mateus, né? E aí eu fui conversar com a enfermeira-chefe do ambulatório, desse plano de saúde. Eu falei, eu quero saber se meu caso vai ser notificado, né? E não tinha essa rotina de notificar, entendeu? Então, eu fico me perguntando também se isso não fica... Até que ponto, né? Até onde, quando que a notificação é mais baixa? Será que é no SUS, entre as pessoas que não conseguem chegar ao serviço, ou muitos dos que chegam ao serviço também não são notificados, entendeu? Não sei se existe alguma... O que a lei prevê? A lei prevê, se você é profissional de saúde, é uma obrigação sua. Então, assim, você pode, inclusive, responder, né, perante o conselho, perante a sociedade, porque você não fez aquela notificação. É uma obrigação, se você é profissional de saúde, você fazer. Então, deveria, né, ser feito. O que a gente vê, na verdade, assim, os serviços de vigilância, eles trabalham muito, né, tentando buscar esses casos nos serviços, inclusive, privados. Eu acompanhei muito em Vitória, então você tem um contato muito grande da vigilância com esses serviços, né, mas, assim, é importante que isso seja reforçado em todos os locais. Acho que a Gabriela até colocou assim, geralmente tem caminho para o SUS, às vezes. Mas talvez, mas eu fico me perguntando assim, se nesses serviços particulares ou com plano, né, de saúde, se a notificação não é feita mais dos casos graves mesmo, aqueles que vão para o hospital. Porque Sim. Aí, se a pessoa é atendida no consultório particular de um médico, né? Quantos será que vão notificar isso daí, realmente?
Aham. Isso é um dado que eu não tenho, mas é uma preocupação, né? E é exatamente isso. Tentam reforçar ao máximo, né, os serviços de vigilância, mas é algo assim que tem que ser punitivo também, né, para o profissional que não faz, para os serviços que não fazem. Mas a gente viu que até notificação de morte, né, no Brasil está com problema. E aí, né, Raquel, falando sobre isso, né, você vê o papel do controle, né? Quer dizer, que tudo tem que ter um controle. Se a coisa vai ficar só de orientar, é para ser assim, mas isso está sendo verificado? Se a pessoa, quando que vai se descobrir, vai se punir alguém que não notificou, né? Então a coisa fica muito solta, né? Aí é complicado. Sim. Mas vou deixar outras pessoas, a Damares, que tem mais perguntas ali, né? Tem mais uma pergunta do Edivan. Ele perguntou se existem estudos sobre a percepção sociocultural de pessoas em situações de risco. Pretendo desenvolver trabalhos nesse sentido. Então, eu não identifiquei nenhum estudo relacionado a isso, né? Um dos estudos, que é esse estudo que foi feito no México, eles falam que a percepção de risco da pessoa, ela está influenciada também, né, pelo local onde ela vive. Então, geralmente, ela não tem, mesmo ela vivendo num local em que ela não tem água encanada, que ela não tem coleta seletiva de lixo, a percepção de risco geralmente dela é menor do que das outras. E são aquela população que ela não executa, né, geralmente, as ações de prevenção. Edivan, consegui responder a sua pergunta? Sim, ok. Mais perguntas, gente? Vamos. Fiquem à vontade, não se inibam. Eu achei interessante, né, alguns comentários que a Yara colocou aqui, né, a questão de, às vezes, o serviço privado, quando ele não tem serviço de vigilância, né, aí fica a cargo, né, de outros, e aí, às vezes, acontece esse problema. Bom, eu acho que eu vou fazer umas perguntas aí, quem sabe vai até estimulando outras perguntas, né? Já que a gente tem um tempo ainda, né? Pois é, Raquel. E assim, claro, você tem uma experiência muito grande na parte da pesquisa, né? Ao mesmo tempo, você tem um contato também com serviços de controle, né? Mas assim, do que você conhece, assim, o que você acha que precisaria, assim, estar sendo mais reforçado, né? Onde que pontos talvez aí a gente precisaria amarrar mais, a coisa está mais amarrada, não sei se com os municípios, com o governo federal, estadual, né? Eu não sei se você tem contato com outros profissionais que estudam o tema também, né? Eu acho que são inquietações, isso que você está conversando, são coisas que inquietam muita gente, né? Muita gente se sente incomodado, né? Mas e aí, assim, o que poderia... Porque, assim, até se você for ver ali nas diretrizes nacionais de controle da dengue, parece que os caminhos estão postos ali, o que precisa ser feito, né? Mas e aí, o que você acha que poderia ir mais adiante? Eu não sei. É aquilo que a gente fala, né, no papel está muito bonito, né? Agora, existem as questões, né, que a gente vê de disputas por poder, diferentes interesses, né? A gente tem que ter um fortalecimento, a gente tem que lembrar, né, o Sistema Único de Saúde, a gente tem um protagonismo grande dos municípios, então tem que reforçar isso, né, em relação ao nível municipal. Inclusive os profissionais de saúde para fazer a detectação precoce dos casos, para você conseguir dar um acesso melhor a essa população, tratar eles o quanto antes. As ações intersetoriais, elas são importantes,
mas a gente tem que lembrar, né, que tem o não dito, né, o que a gente não vê, que são as coisas por trás. Então, assim, qual o interesse, né, relacionado a isso? Obviamente, né, que as questões ainda de arbovirose, elas ganham a mídia. Quando a gente tem, por exemplo, surtos de dengue importantes, você liga a televisão, está toda hora falando disso, né? O que não se pode é esquecer, quando chega lá na metade do ano, que isso acontece. E o que se também não pode, porque eu acho que às vezes acontece muito isso, é culpabilizar a população, né? Geralmente a população mais pobre, por todas as coisas horríveis que acontecem na sociedade, quando, na verdade, ela vive no meio em que não propicia ela condições de ter, né, uma situação de saúde melhor também. Então, assim, ação intersetorial, isso é extremamente importante, ter profissionais de diversas áreas trabalhando junto, trabalhar essa questão importante, né, porque a gente fica assim, isso é utópico, né? Se você vê a CPI da Covid, então você desconjura, desiste da humanidade, né? Quando você vê essas coisas. Mas importante também, né, a questão de você ter pesquisas, tem também a questão da agenda de pesquisa, que eu falei com vocês, né? A Zika, por exemplo, vai escasseando o recurso depois de um tempo. Mas essa parceria até público e privada, desenvolvimento de novas tecnologias que consigam ser implementadas. Porque, às vezes, né, a gente não vai conseguir ter um saneamento ideal, mas a gente vê, por exemplo, a aplicação da Wolbachia, né, com os mosquitos, em muitos locais você tem redução. Então, talvez é um caminho um pouco mais curto, mas a questão é a seguinte, determinante social e saúde é para tudo. Então, assim, não adianta só a Wolbachia, não adianta só o inseticida, não adianta só um medicamento específico, porque todas as outras coisas vão estar ali, né? E vão ter outras doenças também que vão estar relacionadas a esses determinantes. Então, é bem complicada essa agenda. Eu acho que o fortalecimento disso, o apoio do Ministério da Saúde também em relação a isso, né? Mas eu acho que a gente tem que sempre olhar, né, por trás dessas questões de poder e interesse, que elas não adiantam, elas permeiam tudo.